Bom dia, queridos alunos. Hoje, dia 15, né, de junho já, meio do mês, estamos chegando rapidamente ao meio do ano já, nós estamos, né? Daqui a pouco a gente está no final do ano, o tempo está passando rápido demais. Bom, hoje eu vou fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês na última aula, tá? Que era para hoje. Torno a falar com vocês, por favor, os alunos que não estão fazendo os exercícios, vocês precisam fazer. Não deixem de fazer, nós estamos aproveitando todo o material que vocês mandam para a gente, pelo menos eu estou aproveitando, qualquer material, apostila, exercício da apostila, não deixem de mandar para mim, tá bom? E outra coisa que eu queria falar, eu avisei a vocês que eu ia bem devagar em verbos, tá? Vou continuar desse ritmo. Nós já vamos depois no último capítulo, já no último módulo da apostila, então já estamos adiantados. Então vou rever com vocês verbos sempre, para não ter nenhuma dúvida ficar, para nós, que eu estava olhando a apostila 3, nós continuamos no estudo dos verbos, tá? Então precisam fixar bastante tudo que tem sobre verbo na apostila 2, para nós podermos continuar com esse estudo bem aprofundado de verbos. Bom, então vamos à folhinha que eu deixei para hoje. Eu vou fazer a correção com vocês. Depois eu vou postar lá no aplicativo, tá bem? Bom, a primeira questão era, coloque entre parênteses A para indicativo, B para subjuntivo e C para imperativo. Nós já vimos os 3 modos dos verbos, né? O indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida, da hipótese, e o imperativo, que na última aula eu expliquei a vocês direitinho como faz o imperativo, é o modo da mandando, né, da obrigação, da ordem, tá? Então, na letra A eu tenho, Janete gosta de brincar. Aqui eu tenho o indicativo, a certeza. Pare de falar, é um pedido, uma ordem. Letra C, ficaria feliz se Lucas jogasse. Olha o C aí, esse C já me mostra que há uma dúvida. Então, é o modo subjuntivo, letra B. Vá buscar o pacote agora. Estou pedindo, dando uma ordem. Letra C, imperativo. Estamos lendo sobre Machado de Assis. Modo indicativo, é o modo da certeza. Letra A. Não mexa nas minhas coisas. Estou pedindo. E é negativo, então é imperativo, negativo. Pare de fazer gracinhas. Letra C também, imperativo. E a letra H, gostaria que chovesse hoje. Olha a dúvida, não sei se vai chover. Então, letra B. Na número 2, temos uma tirinha aqui da Mafalda. Na primeira tirinha está escrito, use, compre, beba, come, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? A dúvida da Mafalda, nós somos o quê? Consumistas, né? Isso aqui é a propaganda. A propaganda faz isso, ela usa sempre o modo imperativo, tá? É o modo mais usado nos anúncios publicitários, nas propagandas, é o modo imperativo. Então, os verbos entre aspas, no primeiro quadrinho, estão no modo imperativo, letra C. 3. Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. É a opção A. O serviço 0800 de descagem direta evoluiu. Olha lá, pretérito perfeito do modo indicativo. É um tempo que aconteceu, não acontece mais. Na letra B, você programara o atendimento, é pretérito mais que perfeito. Na C, o cliente comunicar-se-á com você. Aqui eu tenho futuro do presente. Vocês podem até achar esquisito isso aqui, comunicar-se-á.
o pronome oblíquo vem no meio do verbo. A gente chama isso, que a gente vai estudar também, mesóclise. É a colocação do pronome oblíquo no verbo. É muito importante também. Na letra D, ninguém compraria aquele aparelho. Eu tenho o futuro do pretérito. E na letra E, ele nunca me falava nada. Pretérito imperfeito, do indicativo. Número 4. Os clientes ligam, você atende. A parte destacada desta frase no imperfeito do modo subjuntivo ficaria, olha a dúvida ali, ó. Se os clientes ligassem. Letra C, que o modo subjuntivo é o modo da dúvida da hipótese. Número 5. Sobre os modos verbais está a correta sequência. Modo verbal que expressa a ideia de certeza, é lógico que é o indicativo. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, subjuntivo. E o modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou negativa, expressa a ideia de ordem, conselho ou pedido, é lógico que é o imperativo. Então, eu tenho aqui a resposta correta, a letra C. Na outra eu tenho, tchau mãe, vou brincar lá fora. Nada disso, tá na hora de tomar banho. Então, na frase, tá na hora de tomar banho, o verbo no presente tá, está aqui na linguagem informal. Isso é usado na oralidade. O verbo que nós temos aqui é o verbo estar. Então, na linguagem formal seria está na hora de tomar banho. Mas a mãe, como nós usamos também, né, coloquial, a linguagem coloquial, nós usamos o verbo estar como tá, resumindo o verbo, tá bom? Então, a opção é a linguagem informal. Número 2. No trecho que vai cair o maior pé d'água, a locução verbal grifada exprime o quê? Uma ação, vai cair. Olha, o verbo principal é cair. Na locução verbal nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Aqui o verbo principal é cair, é um verbo de ação. Tá? Na fala da mãe, ela diz que bom que ele entendeu. O verbo está indica o quê? Uma ação concluída. Acabou, ele entendeu e pronto. Né? Não continua essa ação. Então é uma ação concluída. Aqui nós temos as locuções grifadas indicam ações futuras. Assinale a frase em que a substituição da locução pelo verbo foi feita corretamente. Vou brincar. Uma locução verbal. A forma correspondente é brincarei lá fora. Depois eu tenho, vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. Vai ser matarei 2 coelhos. Matarei 2 coelhos. Aqui está errado, é 2, numeral, tá? Põe um izinho aí. Número 6. Eu tenho aqui um texto. O que vocês terão que fazer? Colocar as conjugações verbais. Também já estudamos bastante isso. Eu não quero que tenham dúvidas sobre isso, tá? Então, eu tenho as conjunções. A primeira conjunção, primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, ER ou OR, por conta lá do latim, do poer. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR, tá? E eu botei aqui um lembretezinho, atenção. Para fazer o exercício certinho, sublinhe os verbos, coloque-os no infinitivo, né, terminados em R, e depois veja que conjugação eles pertencem. Sempre façam isso. Quando nós fizermos outros exercícios, ou uma prova, ou um teste, em que eu pedir a conjugação, façam sempre isso. Coloquem o verbo no infinitivo, vocês verão que conjugação ele pertence, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os verbos sublinhados. Na semana seguinte, a empregada me chamou. É o primeiro verbo. O infinitivo desse verbo é chamar. Então, se ele termina em AR, é de primeira conjugação. A castanha estava. Infinitivo,
estar, termina em AR, primeira conjugação também. Brotando, eu tenho brotar. AR também, primeira conjugação. Alguma coisa verde saía da terra. O infinitivo desse verbo é sair. Termina em IR, terceira conjugação. 2 ou 3 dias depois, acordei. O infinitivo é acordar. Termina em AR, primeira conjugação. E vi que durante a noite, vi. Infinitivo de vi é ver. Termina em ER. Tem o verbo de segunda conjugação. Que durante a noite, aquela coisa verde lançara. Infinitivo lançar. Em AR. Para o ar, um caule com pequenas folhas. Então, lançara em AR é a primeira conjugação. É impressionante. Olha o é aí. É verbo ser. A gente conjugando o verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Tá? É de segunda conjugação. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce. Infinitivo crescer. Segunda conjugação. E vai é o verbo ir. Terceira conjugação. Abrindo. Abrindo é abrir. Terceira conjugação também, tá? Então, repetindo. Primeira conjugação. Chamou, estava, brotando, acordei e lançaram. Se quiserem colocar no infinitivo, pode também, tá? Segunda conjugação. Vi, é, cresce. E terceira conjugação. Saía, vai e abrindo. Bom, então esse foi o exercíciozinho que eu tinha passado para vocês para hoje. Não se esqueçam de que nós temos um exercício avaliativo para a sexta-feira, tá? Estou esperando. Bom, agora eu vou voltar ao módulo 13 com vocês para tornar a explicar os tempos compostos. Eu só expliquei a vocês os tempos compostos do indicativo, né? Faltaram os tempos compostos do subjuntivo. Então, tempo composto do indicativo, mostrei a vocês. Tempo composto, o verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Então, no indicativo eu tenho pretérito perfeito composto. Eu tenho verbo auxiliar ter ou haver no presente do indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Eu tenho os auxiliares ter ou haver no pretérito imperfeito. Futuro do presente. Eu tenho os verbos auxiliar ter ou haver no futuro do presente, do indicativo. Mais, é lógico, o verbo principal no particípio. E futuro do pretérito composto. Eu tenho os verbos auxiliares ter ou haver no futuro do pretérito, mais o verbo principal no particípio, tá? Então, isso é o indicativo. Agora eu vou explicar a vocês, tem aqui na apostila também, na página 94, o modo subjuntivo. Eu vou passar para vocês uma folhinha que a gente relembra o modo subjuntivo. Modo subjuntivo eu tenho 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo, tá? Presente, a gente usa sempre uma partículazinha antes, é o que. Que eu estude, que eu coma, que eu beba, que eu faça, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, eu tenho a partícula se. Se eu estudasse, com 2 S e Z, sempre. A terminação é 2 S e Z. Estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, tá? Então, sempre é se. E o futuro do subjuntivo, eu tenho a partícula quando. Quando eu estudar, quando eu fizer, quando eu falar, tá bom? Agora, o composto é a mesma coisa, tá? Eu tenho, só vou mudar os nomes também.
Eu não tenho mais o nome presente do subjuntivo, eu vou chamá-lo de pretérito perfeito composto do subjuntivo. No pretérito perfeito composto do subjuntivo, eu tenho os verbos auxiliares ter ou haver no presente do subjuntivo. Então vai ser e depois o verbo principal no particípio, que eu tenha estudado, que eu tenha falado, que eu tenha comido, tá? Sempre colocando essa partícula, que. Tá bom? O pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Eu vou usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eu vou ter verbos ter ou haver, que são os auxiliares, nesse pretérito imperfeito do subjuntivo. Sempre com a partícula se. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse comido, se eu tivesse bebido, tá? Sempre com dois S's, é. E o futuro, composto do subjuntivo. Mesma coisa, verbos ter ou haver no futuro do subjuntivo, tá? Então vai ficar quando eu tiver estudado, quando eu tiver bebido, quando eu tiver falado, tá bom? Então não há muita mudança, é somente o nome dos tempos verbais que vão corresponder aos tempos anteriores, igualzinho ao indicativo. Se eu falo que é um pretérito perfeito composto do subjuntivo, verbo auxiliar ter ou haver no presente do subjuntivo. Se eu falo pretérito mais perfeito composto do subjuntivo, verbos auxiliares no pretérito imperfeito do subjuntivo. E futuro do subjuntivo, verbos auxiliares no futuro do subjuntivo. Tá bom? Então, vou passar para vocês um exercíciozinho de explicação, um exercíciozinho também de tempo composto, para não ficar nenhuma dúvida. Tá bem, queridos? Então, nós já corrigimos o módulo 13. Eu queria muito que vocês fizessem os exercícios que eu vou passar para a próxima aula, para sexta-feira, e que não deixassem de me mandar o exercício avaliativo também. Não se esqueçam que quinta-feira nós temos aula de produção textual, normal, que não tivemos semana passada, porque foi feriado. E também eu vou passar para vocês, são 2 folhinhas básicas de verbo, tá? Nós vamos estudar bastante verbo para não ficar com nenhuma dúvida. Por favor, então façam o que eu estou pedindo para a gente ficar bem dentro da matéria, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, queridos? Então, agradeço a vocês a atenção. Até sexta-feira, se Deus quiser. Ou melhor, até quinta-feira na aula de produção textual. Beijos, fiquem com Deus, tá? Tchau, queridos.